Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia neste domingo, dia 2 de dezembro de 2018, mais uma vez, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, mas primeiramente nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que porventura nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os pecados por nós cometidos, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, Deus está falando para o seu povo, para o povo eleito e escolhido por ele, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, se humilhar e orar, e se humilhar, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, e orar, e entrar diante do tribunal de Deus, apresentando as razões para que se possa justificar, para que se possa se inocentar, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar e buscar a minha face, buscar a minha palavra revelada e se converter dos seus maus caminhos, deixar aqueles maus caminhos e pedir a Deus para não mais os praticar, para não mais os trilhar. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça a iniquidade, a perversidade, a maldade do coração do homem. Portanto, hoje nós vamos ver, e nós também queremos, em nome de Jesus, abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes deste domingo, deste dia 2 de dezembro de 2018, e de todo o decorrer desta semana, que completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra reveladora e exortadora, escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Tanto que nós já vimos, amados, que, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica, e quem dá a vivificação da letra é o Espírito Santo de Deus, e nós já vimos que nós podemos, o Espírito Santo de Deus, às vezes, ele vivifica a letra num texto, num contexto, num versículo, numa palavra, amados. Portanto, nós vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao amado irmão, à amada irmã, à amada igreja, quer nos falar nesta passagem que tem sobre o título Dois discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 32. E ele aqui quer nos mostrar como que nós nos sentimos quando Deus está falando com a gente, quando o Espírito Santo de Deus está falando com a gente, quando o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, está falando com a gente, seja para nos exortar, seja para nos dirigir, seja para nos guiar, seja para nos encaminhar. Portanto, nós vamos ver esta passagem revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, em Lucas capítulo 24, versículo 32. Portanto, vejamos. E disseram um para o outro: porventura não ardia, o arder é queimar, é estar em chamas, é estar abrasado, é estar muito quente. Portanto, porventura não ardia em nós o nosso coração, ou seja, o centro das nossas emoções, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E, portanto,
Todas as saídas procedem do coração e nós devemos prestar muita atenção nisso. Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, ou seja, pela palavra, o caminho é a palavra de Deus, o caminho é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e disse-lhes: eu sou o caminho e a verdade, e Jesus disse-lhe: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém vem ao Pai, vem ao Senhor Jesus, senão pela palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, estava vestido de um manto de sangue, e o nome pelo qual se chama o verbo de Deus. Portanto, vejamos, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Portanto, quando o coração está ardendo, quando vem aquela ardência, quando está até incomodando, amados, aquele pensamento, aquela exortação de Deus, é uma coisa assim que arde, que queima, que incomoda, que é uma coisa que começa a incomodar o coração, a pessoa começa a estar incomodada, é Jesus falando com você. Quando vem sempre a palavra na mente, no coração, é Jesus falando com você, tanto que ele nos diz em João capítulo 12, versículo 47 e 48, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia, ou seja, aquela palavra que ardeu no seu coração. E se você não der ouvidos, não prestar atenção, pois é o Senhor Jesus Cristo falando com você, é o Espírito Santo falando com você, vai ser nesta palavra, seja uma palavra exortadora, seja uma palavra edificadora, nesta palavra que você vai ser julgado no último dia. Ele vai chegar e falar: mas fulano, ou Mário, Pedro, João, Joaquim, eu não te alertei na palavra e você não deu ouvidos. Então temos que prestar atenção quando o Senhor Jesus Cristo está falando conosco, quando vem aquela ardência no coração, quando vem aquela queimação no coração, quando vem aquele incômodo, é Jesus falando, amados. Porventura, e disseram ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, ou seja, quando nos dava as revelações na sua palavra, quando nos mostrava a sua palavra, quando nos revelava a sua palavra, quando o Espírito Santo de Deus vivificava em nós a sua palavra. Portanto, amados, que fica esta palavra de exortação no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, está escrito: disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração, no centro das suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Portanto, que fica esta palavra exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, para todos nós, que quando o nosso coração estiver ardendo em relação à palavra de Deus, em relação a uma exortação, em relação a uma manifestação da palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Que fica esta palavra para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por mais esta palavra exortadora e reveladora que o Senhor tem trazido ao amado irmão, amada irmã e amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Continue a nos exortar, a nos proteger e nos guardar com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, de perto e de longe, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Um bom dia, um ótimo domingo, uma ótima semana, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.